Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização para condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 5, dando continuidade ao tema penalidades. Na aula anterior, aula 4, falamos sobre as penalidades de advertência por escrito e multa. E agora iniciamos então essa aula falando sobre a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. São dois casos que geram a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O primeiro caso é sempre que, conforme pontuação prevista no artigo 259 do CTB, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos: 20 pontos com duas ou mais infrações gravíssimas na CNH, 30 pontos com somente uma infração gravíssima na CNH e 40 pontos com nenhuma infração gravíssima na CNH. E o condutor que exerce atividade remunerada, EAR, pode ter 40 pontos, pode ter não, né? 40 pontos, ele vai ser suspenso com 40 pontos, independente da gravidade das infrações. Esses pontos que estão aqui descritos são os pontos que já geram a suspensão. Então, na verdade, o que o condutor pode ter, né, no caso dos 20 pontos, ele pode ter 19. No caso dos 30 pontos, ele pode ter 29. No caso dos 40 pontos, ele pode ter 39. Porque com 20, com 30 e com 40, ele já está suspenso, certo? Muito bem. Para que você entenda esse slide aí, vamos imaginar então que o condutor, ele cometeu duas infrações gravíssimas. Das infrações que ele tem lá, né, que gerou pontos, duas são gravíssimas. Então, ele vai poder chegar a 19 pontos, porque se ele chegar a 20, ele será suspenso. Então, quais infrações esse condutor vai ter que ter? Ele vai ter que ter duas gravíssimas, dá 14, não é? E a outra é o quê? A outra seria uma média. Média não, grave, não é? Porque 14 com 5 vai dar quanto? 19, não é verdade? A grave não é 5, não são 5, são 14, porque são duas gravíssimas com a grave. Então ele vai poder ter uma gravíssima, duas gravíssimas e uma grave somente, chegando aí aos 19. Se ele cometer mais qualquer coisinha, esse condutor já ultrapassa os 20, então já era, né? Se ele cometer uma leve, por exemplo, ele vai estar com 19, 20, 21, 22, aí já era, já vai estar suspenso. E na situação que ele cometeu só uma gravíssima, o que vai acontecer? Quantas graves esse condutor vai poder ter? Ele vai poder ter 4. 4 graves, porque cada grave são 5, não são? Então dá 20 pontos, não é verdade? Com o 7 da gravíssima, 27. Se ele tiver uma leve, ele já vai para 30, então aí ele já estoura. Então não vai poder. Então ele vai poder ter 4 graves e uma gravíssima. Porque ele só pode chegar a 29 pontos. Chegou a 30, estoura. E no caso dele não ter nenhuma gravíssima, quantas infrações ele vai ter e quais as gravidades? Ele vai ter, por exemplo, ele vai poder ter, por exemplo, 7 infrações graves, porque aí ele vai chegar a 35, e aí uma média, porque 35 com 4 dá 39, então ele consegue ainda sobreviver. Ele não pode chegar a 40 pontos. Vocês estão entendendo as contas que eu estou fazendo? Tudo bem? Então, quanto menos gravíssima ele tiver, mais pontos
em outras infrações ele pode cometer. O problema é que os condutores, em sua maioria, cometem infrações gravíssimas. É muito difícil um condutor não cometer infrações gravíssimas, tá? E a questão do EAR, então, como ele pode ter gravíssimas, né? Ele pode ter várias gravíssimas, certo? Então, esse condutor vai poder ter aí 5 gravíssimas, porque 5 vezes 7 vai dar 35. Confere? E aí ele ainda vai poder ter uma grave, porque 35 com 4, 39, ele não estoura. Então ele vai estar aí podendo ter 5 gravíssimas. Esse benefício é porque ele é EAR, tá certo? Seguindo. Em que momento os pontos saem do prontuário? Os pontos saem quando eles completam aniversário, né? Como assim aniversário? Sendo que a data de aniversário dos pontos é a data do cometimento da infração. Então, se eu cometi uma infração gravíssima no dia 16/8 de 2025, essa gravíssima vai sair, vai fazer aniversário 16/8 de 2026. Dia 17/8, ela sai do meu prontuário e aí eu respiro, porque aí eu vou ter 7 pontos a menos. Entenderam a conta? Tá bom? Muito bem. E aí vem, então, o detalhe que nós falamos sobre a questão do condutor EAR, né? O condutor EAR, que atingir 40 pontos em 12 meses, né? Mesmo com várias infrações gravíssimas, ele terá suspenso o direito de dirigir. Foi o que nós falamos no slide anterior. Porém, e aí que vem um detalhe importante, ao atingir 30 pontos em 12 meses, então imagina que ele está lá, né, menos que 12 meses, ele vai estar lá vamos imaginar que ele está lá com 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, e ele chegou aos 30. Aí ele olha e fala assim, Alan, se eu continuar nessa passada, eu vou chegar nos 40, e aí eu vou ser suspenso. Aí ele tem um benefício de poder realizar o curso preventivo de reciclagem. Então aí ele se dirige a um Detran e solicita que ele faça esse curso preventivo, antes que ele seja suspenso, antes que ele chegue nos 40. Aí o Detran, né, o pessoal do Detran vai analisar esse pedido dele. O que o Detran analisa? Primeiro, se ele é EAR. Ok, ele é EAR. Segundo, se ele tem 30 pontos ou mais. Se ele não chegar nos 30 pontos, se ele não chegou nos 30 pontos, ele não pode pedir. Tudo bem? Se ele alcançou essas duas situações, aí então o Detran vai lá, né, e autoriza ele a fazer o curso. Aí ele procura ou um CFC, uma autoescola, ou ele procura um curso EAD, que existem vários que ministram esse curso, ou o próprio Detran também que fornece esse curso. E ele realiza esse curso, né? Esse curso possui 30 horas a aula, e o importante é que ele pode fazer esse curso sem ter sido suspenso. Então ele pode continuar trabalhando. Esse curso ele precisa ter 100% de presença. E ao final do curso ele vai realizar um exame teórico, uma prova. Se ele for aprovado nessa prova, nesse exame, os pontos dele serão eliminados. E o último detalhe é que ele só vai poder optar por esse curso novamente após 12 meses da data que ele pediu o primeiro curso dele. Tudo bem? Tranquilo? É isso aí. Seguimos então, continuando. A segunda situação que leva à suspensão do direito de dirigir é por transgressão às normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
As infrações citadas no inciso acima estão previstas em 13 artigos, sendo que 2 deles possuem 5 e 4 incisos, respectivamente, totalizando 20 atitudes infracionais que levam à suspensão do direito de dirigir, independentemente dos pontos que o condutor possua. Veremos quais são essas atitudes. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que existem algumas infrações que estão descritas lá no CTB, que quando você vai ler a descrição da infração, embaixo está assim, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Significa que não tem ponto para essa infração. Eu cometi essa infração, eu já vou ser penalizado com a suspensão do direito de dirigir. Eu costumo dizer que essas infrações são as autossuspensivas. Fez ela, vai ser suspenso. É lógico que vai ser dado a você o direito de defesa, como nós já falamos. Mas, após a análise da defesa e dos recursos, se for dado indeferido, será suspenso o direito de dirigir pelo cometimento de uma infração só. Não precisa somar ponto, não. Então, nós veremos quais são essas infrações, quais são essas condutas, essas atitudes. Artigo 165, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, né? Essa infração, inclusive, dá a multa é vezes 10, então é a gravíssima vezes 10, mais 1 ano suspenso, 12 meses suspenso, o direito de dirigir, e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Eu já adianto para vocês aqui que vai ser a última penalidade que nós vamos falar, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Todo mundo que é suspenso o direito de dirigir é obrigado a fazer o curso de reciclagem. É uma penalidade que ela está ligada à suspensão. Foi suspenso, vai ter que fazer o curso de reciclagem. Então, no caso, a questão aqui do artigo 165, né, vai também, além de pagar a multa, além de ficar suspenso 12 meses, vai fazer o curso de reciclagem. Artigo 165A, a mesma coisa. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. É a recusa ao bafômetro, né? Muito comum aí nas blitz, mas a penalidade é a mesma. Multa gravíssima vezes 10, 1 ano suspenso o direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Artigo 65B. Reincidência em dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A do CTB. Nós já falamos sobre o exame toxicológico para vocês, então não vou aqui novamente relembrar. Essa reincidência é em 12 meses, né? Cometer 2 vezes esse ato que é dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico. 2 vezes no ano. Mesma coisa vale para o artigo 165C, reincidência em 12 meses, né? Então, realizar 2 vezes em 12 meses, dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico. Então, o 65B é sem fazer o exame e o 65C é com um resultado positivo. E os veículos que ele não pode dirigir são os de categoria alta, C, D e E. Pode dirigir categoria baixa, professor? Pode. Pode dirigir A? Pode. Pilotar A? Pode. Pode dirigir B? Pode. Não pode C, D e E. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Então essa é uma conduta aí, principalmente nas faixas de pedestre, quando o pedestre está atravessando e abre o semáforo para os veículos não esperam o pedestre terminar a travessia e vão para cima deles, né? O pedestre que saia correndo. Essa conduta é enquadrada no artigo 172, tá? Artigo 173, disputar corrida. Tudo bem? É uma infração de trânsito que causa a suspensão do direito de dirigir. Artigo 174. Promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Também é uma conduta que leva à suspensão do direito de dirigir.
Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então fazer o fumacê ou cantar pneu, né? Tá? Então essas condutas aí também causam a suspensão de dirigir. Artigo 176. Essa conduta é a famosa omissão de socorro. Nós iremos ler aqui os seus 5 incisos, mas nós vamos aprofundar mais quando falarmos sobre primeiros socorros, tá? E falarmos sobre a omissão dentro da disciplina de primeiros socorros, tudo bem? Então aqui só vamos dar uma leitura. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima. Inciso 1, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2, de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito do local, que é sinalizar a via. Tá? Isso aqui, adotar providências para evitar perigo para o trânsito, é sinalizar a via do sinistro. Tá? 3, preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Se tem vítima no sinistro, significa que essa vítima teve lesão corporal. Se tem lesão corporal, significa que é considerado crime de trânsito. Se é crime de trânsito, o cenário do crime tem que ser preservado. Então, no momento que eu não preservo o local, eu estou desobedecendo o inciso 3 do artigo 176, o que causa suspensão do direito de dirigir. Inciso 4, de adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Aqui no caso é do policial, depois de ter feito a perícia, solicitar que eu retire o veículo, aí eu tenho que obedecer. E inciso 5, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. São duas situações aqui, né? No caso, eu estar lá, mas quando chegar o agente, eu não querer me identificar, eu não querer prestar as informações para o boletim de ocorrência. Ou então, eu me ausentar, né? Fugir do local, também há esse enquadramento do inciso 5, porque eu não me identifiquei ao policial. Tudo bem? Continuando, artigo 191, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Então, também uma conduta perigosíssima, não é? Por isso, ela causa suspensão do direito de dirigir. Artigo 210. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Tá? Acontece muitas vezes, os condutores estão ali, né, sendo chamados para entrar na blitz e eles fogem por terem alguma situação ali do seu veículo, né? Não pagaram o licenciamento, não tem dinheiro para pagar, estão com alguma situação irregular no veículo, aí a pessoa acaba fugindo. O agente vai anotar ali a placa e vai ser realizada a autuação deste condutor por transpor sem autorização o bloqueio viário policial. Continuando, artigo 218, inciso 3, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, inciso 3, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% da via. Pessoal, essa é uma infração que mais causa a suspensão do direito de dirigir, porque muitos condutores em rodovias ultrapassam a velocidade regulamentar da via em mais de 50%. E nas zonas urbanas, em radares, né, radares fixos, também, principalmente aquele de 30 km por hora, tá certo? Porque se a gente pegar e fizer uma conta rápida, 30 km por hora, 50% são 15. Então, 45 km por hora, não é isso? Certo? Aí você dá aqueles 3 km de margem de erro do radar. Então, se o cidadão passar a 48 km por hora, ele já vai ser enquadrado, tudo bem? Na situação de acima de 50%
da velocidade da via. E aí ele será suspenso o direito de dirigir, certo? Continuando. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de circunscrição com circunscrição sobre ela. Então é caso de veículos, principalmente de carga, que fechavam as rodovias, né, na realização de greve. Hoje, se ele quiser fazer greve, ele pode, mas ele não pode fechar a rodovia, tá? E por fim, o artigo 244, com esses 4 incisos. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. 1. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. 2. Transportando passageiros sem o capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. E 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. E 5, transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança. Então são esses 4 incisos. O inciso 4 ele foi revogado, né? E na verdade ele não foi revogado, ele saiu daqui. Ele era considerado uma infração gravíssima e hoje ele é considerado uma infração média, que é conduzir a motocicleta, motoneta ou ciclomotor com o farol apagado. Tudo bem? Então hoje é considerado uma infração média, não causa mais a suspensão do direito de dirigir, por isso que o inciso 4 não está mais aqui. Nós só temos esses 4 incisos, 1, 2, 3 e o 5, tá? Prazos da penalidade. Se o condutor atingir os 20 pontos uma vez em um ano, então ele foi suspenso por causa dos pontos. Uma vez em um ano. Essa suspensão dele vai variar de 6 meses a 1 ano. Se ele foi suspenso por atingir os 20 pontos 2 vezes em um ano, a suspensão dele vai variar de 8 meses a 2 anos. Agora, se ele vai ser suspenso por ter cometido uma das infrações específicas, essas que nós acabamos de ler, se ele cometeu essa infração uma vez em um ano, suspenso de 2 meses a 8 meses, em média. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, o álcool mesmo que nós falamos, ou a recusa, é 1 ano. São 12 meses. Então essa regra aqui não é para todos. Agora, se ele cometer a infração específica 2 vezes em um ano, suspenso de 8 meses a 18 meses, certo? Continuando, falaremos agora sobre a cassação da CNH. É a nossa 4ª penalidade a ser estudada. Vamos lá. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á por 3 situações. A primeira, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Lembram que eu falei para vocês que quando o condutor for suspenso e estiver dirigindo, ele vai ser cassado? Então é isso aqui, tá? Foi suspenso, foi pego dirigindo, será cassada a CNH. Qual que é a diferença da suspensão para cassação? A suspensão, eu vou cumprir todos aqueles prazos que foram mostrados e eu pego a minha habilitação de volta. Depois que eu fizer o curso, passar na prova, tudo bonitinho, eu pego a minha CNH de volta. A cassação não. Depois que eu cumprir meu prazo de cassado, que nós mostraremos daqui a pouco, eu vou ter que procurar uma autoescola. Na verdade, eu não vou procurar uma autoescola, eu vou procurar o Detran. E eu vou ter que fazer todos os exames de novo. O exame psicológico, o exame médico, o exame teórico e o exame prático. No exame prático, aí eu vou ter que procurar uma autoescola, porque eu vou ter que alugar o carro para fazer o exame. Então, não vai ter jeito, eu vou ter que me reabilitar. E esse processo
é mais complicado do que somente ir e pegar a habilitação de volta, como é a suspensão. Tudo bem? A cassação da CNH é pior que a suspensão da CNH. Tanto é que quando eu já vou adiantar para vocês, quando eu sou cassado, eu fico 2 anos de castigo. 2 anos de castigo, tá? Sem poder dirigir. E aí vem, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo, né? Então é o que nós acabamos de falar. 2, quando condenado judicialmente por delito de trânsito observado disposto no artigo 160. Se o condutor for condenado, cometeu um crime de trânsito, nós falaremos dos crimes na próxima aula. Cometeu um crime e aí ele foi condenado, foi julgado, foi condenado, acabou, foi condenado. Aí ele vai ser o quê? Cassado a CNH dele, tá bom? Cumpriu a condenação, terminou, aí ele vai poder novamente se reabilitar. E o 3, no caso de reincidência no prazo de 12 meses das seguintes infrações. Então eu vou trazer aqui as infrações que, no caso do condutor cometer 2 vezes, ou o proprietário cometer 2 vezes, porque tem infração que é para condutor e tem infração que é para proprietário, 2 vezes no ano, ele vai ser cassado. Então veremos quais são. Vamos lá. A primeira é o artigo 162, inciso 3. Dirigir veículo, então é condutor. Essa infração é para condutor. Dirigir veículo com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Tudo bem? Então o João é o condutor e ele está com a CNH vencida. Ou melhor, vencida não, aqui é categoria diferente. Então o João é o condutor e ele está com a categoria lá, a categoria dele é B de bola. E ele foi pego dirigindo uma van, categoria D. Vai ser autuado. Na segunda vez no ano, vai ser cassado. Tudo bem? Vai perder a habilitação dele. O que mais, professor? Entregar a direção do veículo a pessoas nas condições previstas no artigo anterior, que são esses incisos aqui. Porque o artigo anterior é 162. Tá? Então, se eu entregar a direção do veículo a uma pessoa nessas condições, e essa pessoa cair numa blitz, aconteceu uma situação e for constatado que ela está aqui nesse enquadramento, o proprietário, porque aqui é entregar, então é o proprietário. O proprietário, 2 vezes no ano, vai ser cassado. Quais são os incisos? Sem possuir CNH, PPD ou ACC. Então, eu dou o meu carro para uma pessoa que não tem habilitação. Com CNH, PPD ou ACC cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Então, eu dou o meu carro para uma pessoa que está cassada ou está suspenso. Se eu fizer isso 2 vezes no ano, eu, o proprietário, vou ser cassado. Com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. É aquela que nós acabamos de falar no slide anterior. O condutor lá tem categoria B e eu empresto para ele o meu caminhão. E o meu caminhão é categoria C. Aí ele é pego, então, 2 vezes no ano, cassado. Quem? O proprietário do caminhão, eu, não o motorista. 5. Com CNH vencida há mais de 30 dias. Observem que do 3 pulou para o 5, tá, pessoal? Porque o 4 foi revogado. Então, 5. Com CNH vencida há mais de 30 dias. Então, venceu a minha habilitação, eu não procurei fazer, renovar, e aí a pessoa empresta o veículo para mim, e aí eu vou e caio numa blitz, aí depois caio de novo, 2 vezes no ano. O proprietário que emprestou o veículo para mim vai ser cassado. 6. Sem obedecer às determinações e adaptações do veículo impostas no exame de aptidão física e mental. Existem várias adaptações que o médico impõe.
que vai lá na sua CNH, no campo observação. A mais comum é você olhar lá no campo de observação, tem uma letra A, que significa uso de lentes corretivas. Uso obrigatório de lentes corretivas, que são os óculos. Se o condutor tiver lá a letra A na observação e ele não tiver usando os óculos, infração de trânsito. Aí o proprietário vai ser autuado na primeira vez, na segunda, cassado. Isso no prazo de 12 meses. E por último, sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Cursos especializados são os cursos que nós estamos fazendo. Um deles, né? Cevem, MOP, Indivisível, transporte coletivo, transporte escolar, motofrete, mototáxi. Todos esses cursos são cursos especializados. Se alguém estiver dirigindo um veículo desses sem curso, o proprietário do veículo será autuado. E aí essa pessoa também, no caso de 2 anos, cassado. E o que seriam cursos específicos obrigatórios? O curso de reciclagem, que nós não falamos aqui, curso de frequência obrigatória em curso de reciclagem. Que quando a pessoa está suspensa, ela tem que fazer o curso, não tem? Nós não falamos? Tem. Mas aí tem muitos condutores que cumprem a suspensão e não fazem o curso. Ficam empurrando, protelando. Aí, se eles caírem numa blitz, o que vai acontecer? Na primeira vez, autuação. Na segunda, cassação da CNH. Mas para ele, não, para o proprietário. Todos esses 6 incisos aqui, gente, são incisos que quem comete é o condutor. O condutor é autuado também. Todos esses aqui são infrações gravíssimas. O condutor vai responder, vai ter ponto, com exceção da 1, porque o condutor aqui não tem CNH, então ele não tem para onde ir os pontos dele. Agora, a 2, a 3, a 5, a 6 e a 7, o condutor vai ser responsabilizado. Mas também o proprietário, porque o proprietário entregou a direção do veículo para uma pessoa nessas condições. O proprietário vai ser autuado também em infração gravíssima. Na segunda vez, o proprietário vai ser cassado. Ok? Entenderam? Agora vem uma diferença muito importante. Esse é o 163. E o 164. Permitir que a pessoa, nas condições referidas aos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo. São as mesmas condições. E aí você vai me perguntar, professor, qual é a diferença do 164 para o 163? Entregar e permitir. Vamos lá, para finalizar essa parte. Entregar é quando é constatado pelo agente de fiscalização que o proprietário está dentro do veículo junto com o condutor infrator. Aí o verbo é entregar. E o permitir não é essa situação, é outra. Que não seja essa. Para ficar bem, né? Então, por exemplo, eu estou lá na minha casa, aí eu estou dormindo, aí o meu filho que não é habilitado, ele vai lá e pega a chave do carro e sai escondido. Inciso 1 do 164. Eu permiti. Ah, professor, mas o seu filho, você, coitado, o senhor estava dormindo, não importa, eu tenho que esconder a chave, sabendo o filho que eu tenho, que é arteiro. Tá certo? Ah, eu estou numa festa e aí acabou a cerveja e aí uma pessoa que está lá na festa, lá, um conhecido meu, fala assim, vou comprar cerveja. Aí ele vai lá, pega a chave lá e sai. Eu nem estou sabendo. Permitir. Tudo bem? Permitir. Tá? Então, são os mesmos enquadramentos, os mesmos 6 incisos.
A diferença é somente o verbo permitir para o verbo entregar. Entregar significa que o proprietário está dentro do carro. Tudo bem? E quem que tem que constatar isso, professor? O agente de fiscalização. Tá? Então vamos imaginar uma cena. Porque muitos condutores não desconhecem isso aqui. Aí chega lá o veículo na blitz, né? Tava lá o casal numa festa e aí o marido bebeu muito e ele está alcoolizado. Aí ele passa o carro para a esposa. E aí a esposa está indo com o carro está de propriedade do marido. Aí a esposa vai levando o carro, aí cai na blitz. Aí quando o agente de fiscalização de trânsito aborda, aí ele fala assim, ele pega o documento, né? Ele está conversando com a esposa ali e tal. Aí ele fala, quem que é o seu fulano? Aí o cara do lado fala assim, sou eu. Eu dei o carro para ela porque eu bebi cerveja e tal. Pronto. Ele se identificou? Ele se identificou. Então aí o verbo é entregar, tá? E vamos imaginar que essa esposa, ela estava aí com a CNH vencida mais 30 dias, né? Porque ela tem que estar numa dessas situações, né? Entendeu? Tudo bem? Ou ela estava sem usar o óculos, ou ela estava suspenso o direito de dirigir, ou ela foi suspensa, mas não fez o curso obrigatório, o curso de reciclagem. Tranquilo? Muito bem. Essas infrações, a 163 e a 164, pessoal, são infrações que vão responsabilizar o proprietário. No caso, responsabilizar cassação, o proprietário. Tá? Além de essas 4 aqui. Essas 4 infrações são aquelas que nós lemos quando ensinamos a suspensão do direito de dirigir. Uma daquelas várias que nós lemos. Dirigir sob influência de álcool, disputar corrida, promover na via competição e utilizar-se do veículo para fazer manobra perigosa. Essas infrações, 165, 173, 174 e 175, foram descritas naquela parte das infrações que causam a suspensão. Lembram disso? Então significa que se o condutor cometer essas infrações uma vez no ano, será suspenso. 2 vezes no ano será cassado. Essas são de responsabilidade do condutor. Ok? Muito bem. Seguimos então. Artigo 263, parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação. É o que nós já dissemos. Qual o prazo? 2 anos, cumprindo a penalidade. Então ele foi cassado, 2 anos de castigo, terminou o castigo, vai procurar uma autoescola para fazer todos os exames. Quais exames? Psicológico, aptidão física e mental, que é o médico, teórico, técnico e prático. Para fazer o prático, ele vai ter que alugar um carro, né? Um carro de autoescola. Penúltima penalidade, cassação da PPD. A cassação da permissão para dirigir, PPD, ocorrerá quando o condutor do período de 1 ano, no caso de o primeiro ano de habilitação, conforme parágrafo 2º do artigo 148 do CTB, cometer infração gravíssima, grave ou reincidente em infrações médias, conforme previu o parágrafo 3º do mesmo artigo. Vocês lembram que nós falamos na primeira aula, quando o aluno tira a habilitação, ele fica 1 ano, aquele ano da provisória que a gente chama, né? Ele fica ali em observação, vamos dizer assim. Nesse 1 ano, ele não pode cometer nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, ou ser reincidente em infrações médias. No caso, não pode cometer 2, ele só pode cometer uma média. Se ele cometer essas infrações, nesse período de 1 ano, desse primeiro ano dele, que ele está com a provisória, ele vai perder a CNH dele.
ele vai ter que ir no Detran, vai devolver a CNH. E aí ele perdeu, ele teve a cassação da PPD. Após a entrega da PPD, o condutor obrigatoriamente deverá reiniciar todo o processo de habilitação, conforme previsto para o 4º artigo 148 do CTB. Diferentemente da cassação da CNH, na cassação da PPD, após a entrega da PPD, o candidato já pode iniciar o novo processo de habilitação indo ao CFC. Diferente da CNH, o condutor da PPD, ele não vai ficar de castigo 2 anos. Ele entregou a PPD, no outro dia ele já pode ir na autoescola. E também, diferente da cassação da CNH, o condutor da PPD, que perdeu a PPD, ele vai ter que começar do zero também. Só que ele não vai fazer só os exames, ele vai ter que fazer tudo. O que seria tudo, professor? Todas as aulas. Então ele vai ter que fazer o exame psicológico, aí depois ele vai ter que fazer o exame médico, aí depois ele vai ter que é o exame de aptidão física e mental, aí depois ele vai ter que fazer as 45 horas de aula lá no CFC, aí depois ele vai fazer a prova teórica, aí ele vai ter que fazer as 20 horas práticas e depois a prova prática. Então, essa que é a diferença da cassação da CNH. Cassação da CNH, o condutor só faz os exames. A cassação da PPD, o condutor faz tudo. Aulas e exames. Na cassação da CNH, o condutor fica de castigo 2 anos. Na cassação da PPD, ele não fica de castigo. Ele entregou a PPD, ele vai na autoescola e já pode começar o processo. Muito bem. Última penalidade, frequência em curso obrigatório. Artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem. Inciso 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Nós falamos isso, já não falamos? Foi suspenso, obrigatoriamente vai ter que fazer o curso. 3. Quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial. 4. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, foi condenado por crime, vai ter que fazer o curso. 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança no trânsito. Parágrafo único. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Então, se ele tiver que fazer o curso de reciclagem por esse motivo e por esse motivo, além do curso de reciclagem, ele vai ter que fazer avaliação psicológica. É o que está dizendo o parágrafo único. Certo? Pessoal, finalizamos aqui então a nossa aula de penalidades. Então, aula 4, infrações e penalidades, aula 5, penalidades, certo? Aula 6, fechamos essa trinca falando sobre crimes de trânsito. Um grande abraço e até a próxima aula.